O oceano, visto de longe, parece tranquilo. Um azul infinito que transmite paz, silêncio e equilíbrio. Mas essa imagem está longe da verdade. Debaixo da superfície existe um mundo que poucos realmente conhecem. Um lugar onde cada movimento é calculado, onde cada som pode ser um aviso, e onde sobreviver não é uma escolha, é uma obrigação. Ali nas profundezas, criaturas se movem como sombras. Algumas caçam, outras fogem. E todas fazem parte de uma guerra silenciosa que nunca para. Mas a pergunta é: quem realmente domina esse mundo? E mais importante, o que você faria se estivesse lá embaixo? Antes de continuarmos, observa bem o que você vai ver agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o oceano. O oceano parece calmo quando visto da superfície. Um espelho azul que reflete o céu, silencioso, quase hipnotizante. Mas essa tranquilidade é apenas uma ilusão. Logo abaixo, existe um mundo onde cada movimento pode significar vida ou morte. Onde criaturas colossais dividem espaço com seres quase invisíveis, e todos estão conectados por uma única regra: sobreviver. Não é apenas um ambiente, é um campo de batalha constante, onde força, estratégia e adaptação determinam quem continua e quem desaparece. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como seria viver em um lugar onde cada segundo conta? Me conta nos comentários qual criatura marinha você acha que sobreviveria mais tempo nesse cenário extremo. Quero muito saber sua opinião. Nas profundezas desse mundo implacável, existe um predador que não precisa de anúncio, não precisa de som, não precisa sequer ser visto por completo. Sua presença muda tudo ao redor. O comportamento das presas se altera, o ritmo da água parece desacelerar. Esse caçador não depende apenas da força, ele é o resultado de milhões de anos de evolução refinada, um equilíbrio entre velocidade e percepção. Ele não desperdiça energia. Ele observa, calcula, espera. E quando decide agir, não há margem para erro. Agora me diz, você acha que o maior predador é sempre o mais perigoso? Ou o mais inteligente leva vantagem? Quero ver seu ponto de vista nos comentários. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga o oceano. Mas nem toda ameaça vem de um único indivíduo. Às vezes, o perigo está na paciência coletiva. Em regiões onde a água é mais clara e aparentemente segura, outros caçadores entram em cena com estratégia silenciosa. Eles conhecem o terreno, dominam o tempo e usam isso a seu favor. Enquanto pequenas presas se movem em grandes grupos tentando se proteger, esses predadores aguardam o momento exato, quase como se previssem o futuro. Um erro mínimo e tudo acaba. Agora pensa comigo. Você prefere enfrentar um inimigo rápido ou um que espera o momento perfeito para atacar? Comenta isso. Essa escolha diz muito sobre como você reagiria nesse ambiente. E então surgem os verdadeiros mestres da cooperação. Aqueles que transformaram o trabalho em equipe em sua maior arma. Eles não apenas caçam juntos, eles pensam juntos. Cada movimento é sincronizado, cada decisão é compartilhada, criando uma inteligência coletiva que supera qualquer presa individual. Eles conseguem cercar e dominar usando comunicação avançada. É quase como assistir uma estratégia militar acontecendo em tempo real. Agora me conta, você acredita que sozinho dá para chegar mais longe ou o segredo está na união? Quero ver sua resposta. Essa reflexão vale muito além do oceano. Mas mesmo entre os mais inteligentes, existe algo ainda mais impressionante. A capacidade de dominar tanto a força quanto a estratégia. Algumas criaturas não apenas sobrevivem, elas governam territórios inteiros. Sua presença impõe respeito. Elas são rápidas quando necessário, silenciosas quando preciso e devastadoras no momento certo. E o mais curioso, muitas vezes, elas escolhem suas batalhas. Isso não é apenas sobrevivência, é domínio absoluto. Agora eu te pergunto, você acha que o verdadeiro poder está na força ou no controle?
Escreve aí nos comentários. Essa resposta pode surpreender muita gente. Enquanto isso, em outra parte desse mesmo oceano, gigantes deslizam como se não fossem afetados por nenhuma dessas disputas. Criaturas enormes que parecem ignorar o caos ao redor. Mas não se engane, tamanho não significa invulnerabilidade. Mesmo os maiores precisam se alimentar, precisam migrar, precisam se adaptar. E nesse processo, revelam algo fascinante. Nem sempre o maior vence pela força, mas pela eficiência. Eles dominam o ambiente de uma forma diferente, transformando o volume em vantagem estratégica. Agora me conta, você acha que ser grande é uma vantagem ou um risco nesse tipo de ambiente? Quero saber o que você pensa. E então existe um fenômeno que muda completamente as regras do jogo: o coletivo. Pequenos seres, frágeis individualmente, que juntos se tornam algo impossível de ignorar. Quando se movem em grupo, criam padrões quase hipnóticos, confundindo predadores e aumentando drasticamente suas chances de sobrevivência. É como se centenas, milhares de indivíduos se transformassem em uma única entidade viva, pulsando em perfeita harmonia. Isso não é apenas instinto, é uma forma avançada de adaptação. Agora eu te faço uma pergunta diferente. Você já viveu alguma situação onde estar em grupo fez toda a diferença? Compartilha isso nos comentários. Histórias reais deixam tudo ainda mais interessante. E no meio de tudo isso, existe algo ainda mais profundo acontecendo. Um ciclo invisível, constante, onde cada criatura desempenha um papel essencial. Não existe desperdício. Não existe acaso. Tudo está conectado. A morte de um alimenta a vida de outro, criando um equilíbrio delicado que sustenta esse mundo inteiro. É brutal, sim, mas também é perfeitamente funcional. E talvez seja isso que mais impressiona. Mesmo no caos, existe ordem. Agora me diz, você acha que esse equilíbrio é frágil ou impossível de quebrar? Quero muito ver o que você pensa sobre isso. E se você chegou até aqui, já percebeu que o oceano não é apenas um lugar. É uma história viva, acontecendo o tempo todo. E ainda estamos só no começo. Nos próximos momentos, coisas ainda mais impressionantes vão surgir. Comportamentos que desafiam a lógica, estratégias impossíveis e criaturas que vão mudar a forma como você vê o mundo marinho. Então já deixa um sinal aí nos comentários. Pode ser só um continuo, para eu saber que você tá nessa jornada comigo. E se alguma parte até agora já te fez pensar diferente, me conta também, porque isso aqui não é só um vídeo, é uma troca. Mas o oceano não revela seus segredos de uma vez só. Quanto mais você observa, mais percebe que aquilo que parecia domínio absoluto pode, em segundos, se transformar em vulnerabilidade. Em regiões onde a luz começa a desaparecer e o azul se torna mais escuro, o cenário muda completamente. Aqui, não basta ser rápido ou forte, é preciso ser imprevisível. Criaturas surgem e desaparecem como sombras vivas, usando o ambiente como extensão do próprio corpo. Cada movimento é calculado para não ser percebido. E é nesse jogo silencioso que os verdadeiros especialistas da sobrevivência mostram seu valor. Agora me diz, você confiaria mais na força bruta ou na habilidade de desaparecer quando necessário? Escreve aí. Sua resposta pode revelar muito sobre sua forma de pensar. À medida que descemos ainda mais, a pressão aumenta, a luz quase desaparece e o silêncio ganha uma nova forma. Não é ausência de som, é um tipo de quietude que esconde atividade constante. Nesse ambiente, algumas espécies desenvolveram algo quase inacreditável: a capacidade de produzir sua própria luz. Pequenos brilhos surgem no escuro como sinais misteriosos, às vezes para atrair presas, outras vezes para enganar predadores. É como se o próprio corpo se tornasse uma ferramenta de comunicação em um mundo onde enxergar é um privilégio raro. Agora eu te pergunto, se você pudesse escolher, usaria essa luz para se esconder ou para caçar? Quero ver sua estratégia nos comentários, mas nem tudo acontece nas profundezas. Em certos momentos,
A superfície se transforma em palco de eventos gigantescos, quase impossíveis de ignorar. Imagine milhões de pequenos corpos se movendo juntos, criando uma massa viva que se estende por centenas de metros. Não é caos, é precisão absoluta. Cada indivíduo segue regras invisíveis, mantendo distância exata dos outros, reagindo em frações de segundo a qualquer ameaça. E quando um predador se aproxima, o que era um grupo se transforma em um espetáculo de defesa coletiva. Agora me conta, você já viu algo na natureza que te deixou sem reação? Compartilha comigo. Essas experiências são incríveis. Só que essa dança coletiva não acontece sem riscos. Grandes caçadores sabem exatamente como explorar esse tipo de comportamento. Eles não atacam o grupo inteiro. Eles procuram o ponto fraco, a falha mínima, o momento em que a sincronia se quebra. Em questão de segundos, tudo muda. O que antes era proteção se torna vulnerabilidade. Esse é o preço de viver em grupo. Depender do todo significa confiar que ninguém vai errar. Agora pensa comigo. Você acha mais difícil depender só de si ou confiar que outros não vão falhar? Me responde isso. Essa reflexão vai além do oceano. E enquanto essas batalhas acontecem, existem viajantes silenciosos cruzando distâncias inimagináveis. Criaturas que percorrem milhares de quilômetros guiadas por instintos que ainda não compreendemos completamente. Elas enfrentam mudanças de temperatura, correntes imprevisíveis e perigos constantes, tudo em busca de reprodução ou alimento. E o mais incrível, muitas delas retornam exatamente ao ponto de origem, como se carregassem um mapa invisível dentro de si. Agora eu quero saber, você acredita mais em instinto ou aprendizado? Comenta aí. Essa diferença muda tudo. Em certos momentos, o oceano deixa de ser apenas um campo de sobrevivência e se transforma em um espetáculo de força pura. Corpos gigantes rompem a superfície, criando explosões de água que ecoam por quilômetros. Não é apenas movimento, é comunicação, é expressão. Cada impacto carrega significado. Pode ser um aviso, um chamado ou até uma forma de manutenção do próprio corpo. E quando você presencia algo assim, percebe que o oceano também tem seus momentos de beleza quase inacreditável. Agora me diz, você acha que esses comportamentos são mais instinto ou inteligência? Quero ver sua visão. Mas nem tudo é grandioso e visível. Existem histórias que acontecem longe dos olhos, em momentos delicados, que definem o futuro de uma espécie inteira. Em praias isoladas, por exemplo, vidas começam de forma silenciosa e extremamente vulnerável. Pequenos seres emergem da areia e enfrentam um dos trajetos mais perigosos de suas existências logo nos primeiros minutos. Cada passo é um desafio. Predadores estão por toda parte. O tempo é curto, e ainda assim, eles seguem em frente. É uma corrida contra o destino, onde poucos conseguem chegar ao final. Agora me conta, você acha que coragem é algo que nasce com a gente ou se desenvolve ao longo da vida? Quero saber sua opinião. E quando alguns desses sobreviventes finalmente alcançam o mar, uma nova fase começa, talvez ainda mais desafiadora. Crescer nesse ambiente exige aprendizado constante. Cada erro pode ser o último. Cada escolha importa. E ao longo dos anos, aqueles que persistem se tornam verdadeiros símbolos de resistência. Eles carregam marcas, cicatrizes, histórias que não podem ser vistas. Isso não é apenas sobrevivência. É evolução em tempo real. Agora me diz, você acredita que as dificuldades fortalecem ou desgastam? Escreve aí. Essa resposta pode gerar uma conversa incrível. E então, quando tudo parece já ter sido revelado, o oceano mostra que ainda guarda mistérios muito mais profundos. Existem regiões onde a luz do sol nunca chega, onde a pressão é esmagadora e onde a vida encontrou caminhos completamente diferentes para existir. Criaturas com formas incomuns, comportamentos únicos e adaptações que desafiam qualquer lógica conhecida. É um lembrete claro de que ainda sabemos muito pouco sobre esse mundo. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Agora eu te pergunto,
Você acha que o desconhecido dá mais medo ou mais curiosidade? Quero ver sua resposta. Ela diz muito sobre como você encara o mundo. E se você está acompanhando até aqui, já percebeu que cada camada do oceano revela uma nova realidade, um novo desafio, uma nova forma de viver. Mas ainda falta entender algo essencial. O que realmente define quem sobrevive nesse ambiente? No próximo bloco, tudo se conecta. Força, inteligência, adaptação, união. Tudo vai fazer sentido de uma forma que talvez você não esteja esperando. Então faz o seguinte: comenta, cheguei até aqui, para eu saber que você está mergulhado nessa história comigo. E se alguma parte te fez mudar de ideia sobre o oceano, me conta também, porque o que vem agora pode mudar ainda mais. Existe um momento em que tudo se encaixa. Depois de observar força, velocidade, inteligência e estratégia, uma verdade começa a emergir com clareza quase desconfortável. Sobreviver no oceano não é sobre ser o mais poderoso. É sobre saber se adaptar antes que seja tarde demais. E isso muda completamente o jogo. Porque em um ambiente onde tudo está em constante transformação, aqueles que permanecem iguais desaparecem. Correntes mudam, temperaturas variam, rotas migratórias se alteram. Cada pequena mudança pode redefinir quem vive e quem não consegue continuar. Agora me diz, você se adaptaria facilmente ou lutaria para manter o controle? Responde isso nos comentários. Essa pergunta é mais profunda do que parece. E é nesse ponto que o oceano se torna um reflexo. Porque, de certa forma, tudo o que acontece ali também acontece aqui. A pressão existe, mesmo que invisível. As disputas existem, mesmo que silenciosas. E a necessidade de evoluir, essa é constante. Algumas criaturas aprendem rápido, outras demoram, e algumas simplesmente não conseguem acompanhar. O mais impressionante é que, mesmo diante de tantos desafios, a vida insiste em continuar, em se reinventar, em encontrar novos caminhos. Agora eu quero saber, você se considera alguém que se adapta rápido ou alguém que precisa de tempo? Compartilha isso com a gente. Ao longo dessa jornada, vimos que tamanho não garante domínio, que velocidade sem estratégia pode falhar e que inteligência sem ação não significa nada. Tudo funciona em conjunto. É como se o oceano fosse um grande sistema onde cada detalhe importa, onde cada escolha gera consequência. E talvez essa seja uma das maiores lições. Não existe vantagem absoluta. Existe equilíbrio. E quem entende isso, sobrevive por mais tempo. Agora pensa comigo. Você costuma agir mais por impulso ou costuma observar antes de tomar decisões? Me conta. Isso muda o resultado. Mas existe algo ainda mais poderoso: a conexão. Grupos que se movem como um só. Interações invisíveis que mantêm o ecossistema funcionando. Nada acontece isoladamente. E quando essa conexão se fortalece, até os mais frágeis conseguem resistir a forças gigantescas. Isso é estratégia eficiente. Você valoriza mais independência ou conexão? Enquanto pensamos nisso, é impossível ignorar o quanto ainda não sabemos. Existem regiões inteiras que nunca foram exploradas, espécies que nunca foram registradas. É a superfície de algo infinitamente mais complexo. E isso traz uma sensação curiosa. Ao mesmo tempo em que é fascinante, também é um lembrete da nossa limitação. Mas talvez seja exatamente isso que nos impulsiona, a vontade de descobrir, de entender, de ir além. Você é movido pela curiosidade? No meio dessa grandiosidade, existem histórias individuais. Cada criatura carrega uma trajetória única. Algumas sobrevivem por sorte, outras por habilidade. Já teve algum momento na sua vida em que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu? Sua história pode fazer alguém continuar. E talvez seja esse o ponto. Continuar. No oceano, parar não é uma opção. Adaptar-se não é escolha, é necessidade. Não é sobre nunca cair, é sobre continuar se movendo mesmo depois disso. O que te faz continuar quando tudo parece difícil?
Se você chegou até aqui, você não só assistiu, você mergulhou. Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreve e participe dessa jornada. O oceano continua lá fora, em constante movimento. O que você vai fazer com tudo isso? Nos vemos no próximo mergulho.